Este programa foi possível graças às doações da Fundação Família Ashton, de Dorothy Nilsson, e do Centro Laura F. Willis de Estudos do Livro de Mormon, o Instituto Neil A. Maxwell de Estudos Religiosos, com o Departamento de Educação Religiosa da Universidade de Brigham Young, e a BYU Broadcasting. Apresenta. Quem é este homem da antiguidade que se encontra na encruzilhada da história? Ele é um grande mestre, um revolucionário, um profeta? Ou ele é, de fato, o filho divino de um pai divino? O salvador literal do mundo? Ao tentar responder essas perguntas, vários estudiosos descartam a parte divina e a separam do Jesus da história, o mortal, do Jesus da fé, o Filho de Deus. Atualmente, os estudiosos santos dos últimos dias tentam combinar história e fé, erudição e revelação moderna, a fim de obter uma compreensão mais completa de quem Jesus foi e quem é. O Messias, eis o Cordeiro de Deus. Imagens de Maria e do menino Jesus há muito ilustram nossa noção de como teria sido o nascimento do Salvador. Ainda assim, por conta das variações dos textos do Novo Testamento, alguns estudiosos desafiam a visão tradicional do nascimento de Jesus Cristo. Outros, entretanto, veem essas aparições como oportunidades para obter uma compreensão mais clara do nascimento e da juventude do Salvador, à medida que ele, o Messias mortal, começa seu ministério terreno. Conheces tu a condescendência de Deus? Nascimento e infância. Praça do Templo, em Salt Lake City, Utah. Os cristãos têm adorado a história do nascimento de Jesus há muito tempo. De fato, essa adoração quase passa dos limites de ser reconhecida, pois o Natal é repleto de tradições e lendas fantasiosas. Mas, sobre tudo isso, há boas novas da condescendência de Deus e do cumprimento da profecia bíblica. O miraculoso nascimento de Jesus é considerado pelos cristãos em todo o mundo como o marco zero da história. Ele bifurca o tempo e separa as eras. Assim, a história do nascimento de Jesus é central e querida. Nenhuma parte da história da vida de Jesus é tratada de maneira tão terna por crentes ou é tão criticada por estudiosos. De fato, críticos se concentram nas discrepâncias entre os evangelhos de Mateus e Lucas. No primeiro, Jesus é saudado pelos reis magos. No outro, pelos pastores. Em Mateus, o bebê está em uma casa e no segundo, numa manjedoura. No primeiro evangelho, o ponto de vista parece ser de José e no outro, de Maria. Portanto, há diferenças tanto na geografia como na genealogia e até mesmo na cronologia. Mas tais detalhes tão divergentes apontam para a invenção das duas narrativas, ou podem elas se moldar de maneira convincente e afirmar a credibilidade essencial do cânone. No Natal, felizmente ainda estamos cercados de muito reconhecimento e lembranças do nascimento de Cristo. Espero que isso sempre continue assim. Durante este debate, tentaremos examinar com mais atenção os evangelhos de Mateus e Lucas, para que realmente compreendamos a verdadeira história do Natal. Conciliação de Mateus e Lucas.
E darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Uma das maiores bênçãos da leitura das Escrituras sobre o nascimento de Cristo é que elas nos são muito familiares, mas isso também é um aspecto negativo. Com frequência, as pessoas leem essas passagens com a expectativa de encontrar algo diferente e nem sempre de identificar o que realmente está escrito. Em Lucas, as Escrituras dizem, e aconteceu que, estando eles ali, e novamente lemos o conteúdo do princípio ao fim na bela prosa da versão do rei Jaime. Mas quanto tempo eles ficaram ali, desde que chegaram àquele lugar? Quanto tempo o casal passou em Belém até que chegasse a hora do nascimento? Aconteceu na noite em que chegaram? Assim, com frequência, encorajo minha família a diminuir o ritmo de leitura e a absorver algumas palavras, de realmente se aprofundarem nos detalhes que as Escrituras nos dão. E então fazer perguntas, questionar o texto sobre o que sabemos e talvez o que não temos conhecimento. As perguntas que gostaríamos de responder mentalmente. Algo importante a ser compreendido nos evangelhos é que eles são interrelacionados, não são três narrativas isoladas. Portanto, algo que somos capazes de compreender como estudiosos é que Mateus, Marcos e Lucas compartilham informações uns com os outros. É como um quebra-cabeça tentando descobrir quem foi a fonte primária e quem foi responsável por tomar essas informações. O leitor modela, em grande proporção, a maneira que Mateus e Lucas apresentam a história sobre Maria, José e o filho. Mateus escreve para um leitor judeu. Isso se torna evidente no início da narrativa do Evangelho, quando ela contém uma genealogia que se inicia em Abraão. Ao apresentar a narrativa do nascimento de Cristo, Mateus reproduz uma genealogia de Jesus, que é altamente simbólica. Há 3 grupos de 14 gerações, tendo início em Abraão e término em Jesus. Iniciar a história com Abraão constitui um grande simbolismo. Alguém olha para o Evangelho de Mateus e diz que essa narrativa já é construída sob uma estrutura simbólica. De fato, o evangelista tenta responder à pergunta dos amigos judeus. Se Jesus foi o Messias, por que não o reconhecemos? Porque isso não foi óbvio para nós? Mateus parece ser uma biografia antiga. Em todas as definições clássicas, é uma biografia antiga, enquanto Lucas não o é. Como alguns estudiosos sugerem, Lucas é uma narrativa histórica, e ao resumir a história da salvação, ele o faz seguindo o modelo de uma narrativa histórica. Portanto, basicamente, há Mateus, que faz uma biografia histórica concentrada em Jesus, e Lucas, que faz uma narrativa histórica sobre a vida de Jesus, trazendo várias provas que demonstram que ele é o Messias prometido. Lucas escreve para deixar claro, na íntegra do registro, que cristãos podem ser judeus, apesar de possuírem um referencial completamente diferente. Lucas sempre retorna a uma parte, especificamente aos capítulos 1 e 2, para demonstrar que aqueles relacionados ao início da história, todos são ligados à lei. Esse é um tema que se repete nos capítulos 1 e 2, que, de acordo com aquelas pessoas, elas respeitavam e eram obedientes à lei. Se, por exemplo, alguém escolhesse entre as narrativas do nascimento, por um lado Mateus e Lucas por outro, os estudiosos mais crentes prefeririam Mateus em vez de Lucas, porque ele é historicamente mais confiável por inúmeras razões. Para mim, acho possível combinar os dois, para encontrar uma história consistente nos 2 relatos. Enquanto Mateus enfatizava Jesus como rei davídico, Lucas enfatiza o homem que descende de Abraão, o homem de todos os homens, e antes dele, Adão. Nazaré. Ninguém realmente conhecia a história por inteiro. Acho que essa é uma grande lição da razão pela qual não devemos julgar os outros, porque realmente não temos conhecimento. Quando Maria deixou Nazaré para visitar Isabel, sua prima,
e retornou, ela estava grávida. E provavelmente houve muita conversa na vila de Nazaré. Assim, quando retornou a Nazaré, a vida de Maria nunca mais seria a mesma. E como em pequenas cidades que conheço, todos sabiam da vida de todos. E acho que esse foi também o caso de Maria. E então, quando ela retornou de sua visita à prima Isabel, segundo a tradição, no sul de Jerusalém, da região de En-Kerem, ela retornou, ela estava grávida. E aconteceu que olhei e vi a grande cidade de Jerusalém e também outras cidades. E vi a cidade de Nazaré. E na cidade de Nazaré vi uma virgem que era extremamente formosa e branca. E aconteceu que vi o céu se abrirem, e um anjo desceu, e pondo-se na minha frente, disse: Nefe, que vês tu? E eu respondi: uma virgem mais bela e formosa que todas as outras virgens. Maria. O livro de Mórmon oferece alguns detalhes interessantes sobre Maria. Em primeiro lugar, começamos com a visão de Nefe de Maria, 600 anos antes do nascimento do Salvador. Assim, uma das coisas que aprendemos dessa passagem é que Maria foi pré-ordenada para ser a mãe do Salvador. Aquele não foi um evento aleatório ocorrido na mesma época do nascimento do Salvador. Nefe descreve Maria e usa uma terminologia que o profeta José Smith, no início de 1800, traduziu para extremamente formosa e branca. No linguajar comum do século XXI, às vezes nos perguntamos: o que significa ser extremamente formosa e branca? Bem, se olharmos no dicionário a definição dessas palavras, Nefe provavelmente não se referia unicamente às suas características físicas, a beleza de Maria, mas também a pureza, inocência e o fato dela ser uma pessoa preciosa e virtuosa. No início foi uma pergunta. O Espírito pergunta a Nefe, em 1 Nefe 11, versículo 10, que desejas tu? Isso ocorre após ele ter visto a árvore que Leí vira. E Nefe diz, saber a interpretação do que vi. E em vez de dar-lhe a interpretação, o Espírito lhe dá outra visão. No versículo 13 ele diz, vi uma virgem que era extremamente formosa e branca, e continua, uma virgem mais bela e formosa que todas as outras virgens. E no versículo 18, eis que a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus, segundo a carne. Após alguns versículos, o Espírito mostra a Nefe dizendo, eu olhei e tornei a ver a virgem carregando uma criança nos braços. O Espírito perguntou novamente a Nefe, sabes tu o significado da árvore que teu pai viu? E Nefe respondeu, sim, é o amor de Deus. É interessante notar que, em vez de mostrar a interpretação daquelas palavras, ele ensinou-lhe sobre Maria, a mãe de Jesus Cristo. Anunciação. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Quando Gabriel apareceu a Maria, a sensação que temos de toda a história é que a aparição a Zacarias é diferente. Zacarias ficou amedrontado. Para Maria, pareceu algo mais natural, e Lucas quase chegou ao ponto de sugerir que ela estava acostumada a ter experiências espirituais, que talvez não tivesse sido a primeira vez que ela recebia a instrução de um anjo.
Aqui está uma jovem sem importância, sem título, que recebe a visita de um anjo, anunciando que ela seria a mãe do Filho de Deus. E sua resposta demonstra uma fé extraordinária. Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Ela, portanto, não compreendia como isso aconteceria, sendo ela virgem. Fico impressionado com a fé e devoção de Maria. Ela não diz que isso não pode acontecer. Maria sabe que isso irá acontecer e se submete em total obediência, fé e devoção à vontade do Pai. Nazaré. Muitos meses antes do anjo Gabriel ter aparecido a Maria aqui em Nazaré, ele visitou um sacerdote idoso chamado Zacarias no Templo de Jerusalém e proclamou a ele que sua mulher conceberia um filho e lhe porás o nome de João. Meses antes do Messias nascer da Virgem de Nazaré, aquele que preparou o caminho para o Messias nasceu de Isabel, a prima bem mais velha de Maria. Maria e Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi à pressa às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Maria, que seria a mãe do Filho de Deus, e Isabel, a mãe de João Batista, eram primas, de acordo com o Evangelho de Lucas. Elas se conheciam e teriam interagido. Isabel, finalmente, após décadas, havia engravidado. Quando a notícia começou a se espalhar na Judéia, todos teriam ficado felizes por Isabel. Esse teria sido um dia glorioso e excepcional. O fato de que Maria descobriu que também estava grávida somente tornava o dia mais feliz se ela compreendesse por meio do Espírito o que tal extraordinário nascimento significaria para ela e para todo o mundo. Maria visitou Isabel como o anjo a aconselhara. Uma mulher mais velha, há muito não podia mais ter filhos, e se encontrou com Maria, uma prima bem mais jovem. Maria. Consigo imaginar que Maria talvez tenha ficado meia trêmula. Ela não contara nada a ninguém, pois esse não era o seu papel. Isabel, então, compreendeu que ela não era a única grávida ali. Em vez de punir Maria ao dizer, o que fizeste, isso não é bom, Isabel começou a louvar a Deus e disse, e de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Como Isabel sabia daquilo? Maria não lhe contara. Não possuímos provas de que algum anjo tenha aparecido a Isabel. Ela com clareza disse com que o Espírito Santo lhe dissera por meio de seu filho que estava para nascer, João, um Elias, um precursor, já cumpre seu chamado ao prestar testemunho de que o Filho de Deus está para nascer. Naquele momento marcante, aquelas mulheres estão sob os olhos de Deus. Não houve um local ou um tempo mais claro, radiante e extraordinário na Terra do que aquele momento. Maria e Isabel, mulheres que carregavam o futuro de todos nós.
Em Nazaré, temos a oportunidade de refletir sobre o noivado de José e Maria. Na época de Jesus, segundo os costumes judeus, quando os jovens ficam noivos, os respectivos pais se encontram para tratar do casamento. A partir daquele momento, os jovens estavam oficialmente comprometidos. Tipicamente, o noivado durava 1 ano. Então, na noite da cerimônia, as mulheres de ambas as famílias se encontravam com a jovem para trocar presentes, dar conselhos e comemorar. É pouco provável que José e Maria tivessem apreciado esses momentos de felicidade. Acreditamos que José e Maria provavelmente não tiveram muitos momentos felizes na época de seu casamento após o noivado, pois se aproximava a hora do nascimento do primogênito. Acho que estamos falando literalmente que não houve muita felicidade em termos de condições sociais, dos costumes normais da época, mas provavelmente houve muita felicidade nas cortes celestiais. José. Prefiro acreditar que José tinha plena confiança em Maria e em tudo o que ela lhe dissera. No entanto, ele era um carpinteiro, um homem prático. Assim, ele obviamente pensou arduamente sobre que decisão tomar. Eles eram noivos e o compromisso era semelhante ao casamento. Então, ele decidiu afastar-se em segredo. Não seria um divórcio público, mas um procedimento que a salvaria da pena de morte. O Senhor, então, interferiu por meio de um anjo, com certeza garantindo a José que Maria falara a verdade. Ele sabia que devia tomar a atitude correta, que seria protegido, e que Maria, acima de tudo, seria protegida. Gosto da narrativa de Mateus, da maneira como ele chama José de um homem justo no versículo 19. Não querendo fazer de Maria um exemplo público, José preocupou-se em deixá-la em segredo. E é interessante ver que só o simples pensamento de deixá-la causava-lhe dor. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. E explicou-lhe exatamente quem seria aquele filho e quais seriam os papéis de Maria e daquele filho. E por causa dessa experiência, ele mudou de ideia. E após a visita do anjo, ele tornou-se completamente fiel aos mandamentos do Senhor e leal à sua noiva. Jornada a Belém. Belém fica a quase 160 quilômetros de distância de Nazaré. Comparando com os dias atuais, Maria estaria grávida de 9 meses e estaria montada em um jumento, subindo e descendo uma montanha aos solavancos. Quase com certeza, eles não estavam sós. Teria sido extremamente perigoso fazer tal trajeto por conta própria. Mas isso significaria que teriam que parar com frequência, o que teria sido incrivelmente desconfortável para ela. E imagino que, por chegarem sós à pousada, não havia vaga para eles e, por essa razão, parece-me que foram deixados para trás durante a viagem. E, além de tudo, e do desconforto físico, perguntavam-se: como será o parto? Como será ter o parto do Filho de Deus? Como eu devo lidar com isso? Como devo me comportar? E sua fé era forte, portanto foram em frente e chegaram até lá. Se a prova dada por Lucas é correta e as pessoas vinham de todo o país para serem recenseadas, ou talvez para pagar impostos, e se tudo ocorreu na primavera, como os santos dos últimos dias acreditam, Jerusalém devia estar repleta de pessoas devido ao festival da Páscoa. Provavelmente não havia vagas para ninguém se hospedar em Jerusalém, isso se considerarmos Lucas literalmente. Uma das partes favoritas da história de Natal é essa imagem do malvado dono da hospedaria que nega abrigo a ele. Mas, ainda assim, não temos muita certeza. Quando lemos que não há vaga para eles na hospedaria, a palavra hospedaria é, na realidade, uma tradução do termo kataluma,
que tanto pode significar hospedaria, como um tipo de parada de viagem, um quarto de hóspedes ou um quarto no piso superior. De fato, a única vez que Lucas usa esse termo, em Lucas 22:11, é para o quarto num piso superior onde Jesus preparou-se para a última ceia. Então, não temos muitas provas para recriar o que aconteceu em Belém. Teria sido uma pequena comunidade repleta de peregrinos vindos da Jerusalém vizinha, ou talvez uma pequena comunidade repleta de peregrinos sendo recenseados em seu local de nascimento. Talvez José tivesse simplesmente levado sua esposa a Belém porque possuíam parentes lá e não havia muito espaço em casa. O quarto de visitas estava ocupado, ela entrou em trabalho de parto e o lugar mais reservado que encontraram foi um estábulo. Os pastores. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Lucas conta que havia naquela mesma comarca pastores e, provavelmente, presumimos que é primavera, pois esse é o tipo de cenário de primavera. É época do nascimento de carneirinhos e, por isso, a preocupação e cuidados extras. Há discussões sobre a possibilidade desse ser o local onde os rebanhos do templo eram levados para pastar. E, com certeza, para serem sacrificados, tinham de ser sem mácula. Portanto, novamente, há uma preocupação maior, um cuidado maior na criação dessas ovelhas, pois os pastores precisavam se certificar que nenhuma delas se ferisse e que o rebanho fosse protegido. E também, sob um ponto de vista econômico, a primavera é a época em que as ovelhas ficam mais vulneráveis no nascimento, e assim, aparentemente, não há somente os jovens pastores tradicionais presentes. Há também pastores mais velhos, mais maduros, mais experientes, porque essa é uma questão econômica e religiosa. Os pastores pareciam estar no campo naquele momento, quando de repente o anúncio do nascimento do Messias, há muito esperado, finalmente chegou. E os pastores, com certeza, se rejubilaram com a notícia. Sempre imagino que, se eles eram de fato pastores do templo, a história ficaria muito mais rica em simbolismo, pois eles simplesmente estariam cuidando do nascimento das ovelhas que seriam usadas nos sacrifícios mais importantes e singulares no templo, o Cordeiro sem mácula. E naquele mesmo momento, nascia o Cordeiro de Deus. Quando os anjos apareceram aos pastores, isso com certeza deve ter sido claramente um fato sem precedentes para eles. Eles ficaram assustados e apavorados num primeiro momento, e então compreenderam a mensagem. Não era algo que lhes faria mal, mas para mim o importante é que eles se apressaram. Todos aqueles pastores eram crentes, estavam entusiasmados e na expectativa de partir. Então eles se dirigiram para Belém e na cidade começaram a busca para encontrar o Messias. Assim como eles, quando tomamos conhecimento do Filho de Deus, devemos buscar compreendê-lo e irmos até ele para encontrá-lo. Confio nos relatos de Mateus e Lucas. Bem provavelmente, os relatos de Mateus são de primeira mão, e os de Lucas talvez sejam de segunda ou terceira, mas baseados em relatos de testemunhas oculares. Portanto, acho que a narrativa de testemunhas oculares que se eleva além de qualquer outra e me diz, sim, aqui está um fato real. Um anjo apareceu àquele sacerdote, um anjo apareceu àquela jovem em Nazaré, um anjo apareceu aos pastores. E a história flui a partir daí. E eu aceito, creio nela e acredito nela. A fuga para o Egito. Eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demorar-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo.
Egito. O Egito é diferente de qualquer outro país do mundo. Sabemos que Herodes I soube, através dos reis magos, sobre o nascimento de um bebê que seria o rei dos judeus. Então, Herodes, com certeza, ficou alarmado, preocupado com seu reino, pois, caso os judeus tivessem um novo líder, isso ameaçaria o seu reino. Então, ele ordenou uma busca em toda Belém, na tentativa de descobrir quem era o bebê que nascera. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, José, o carpinteiro, e Maria tiveram de fugir de Belém. E o único lugar seguro para onde poderiam fugir do rei, em minha opinião, era o Egito. Eles passaram 3 anos e meio no Egito. E, devido ao grande temor que tinham de Herodes e seu povo, nunca devem ter ficado em qualquer lugar por muito tempo. E, por essa razão, passavam de lugar a outro. E se tornaram em lugares sagrados para os cristãos, e são até hoje. E é por essa razão que muitas igrejas foram construídas nos locais por onde a família sagrada passou. Se vocês forem a algum desses lugares, até mesmo muçulmanos e cristãos repetirão os milagres de Jesus durante sua visita ao Egito. Tudo isso é prova importante da presença da família sagrada no Egito. A Igreja da Virgem Sagrada, no Cairo, Egito. James e Talmud supõem que a presença de José, Maria e seu filho em Belém poderia levantar suspeitas. E já sabemos que as antenas de Herodes estavam ligadas. Assim, houve pessoas que suspeitavam dessa criança. Além do mais, já houve conversa sobre o assunto. Houve um incidente de Zacarias no templo, quando as pessoas perceberam que ele estava lá mais tempo do que o de costume. Então ele saiu, mas não conseguia falar ou escutar. E havia conversa em Belém que havia pastores que tinham visto manifestação de anjos. E na ocasião da oferenda de sacrifícios pelo nascimento, Simeão e Ana passaram por experiências interessantes ao se encontrarem, por acaso, com José e Maria no templo, quando traziam a criança e então conversaram. Portanto, já existia conversa na cidade sobre essa criança, sobre algo que estava acontecendo. E isso, de fato, permitiu que forças deste mundo se alinhassem contra Jesus. Mas havia forças do mundo invisíveis que também se alinhavam a favor dele. E, de certa maneira, aqueles dois mundos começavam a colidir com José e colidir com Maria. Eles não sabiam de tudo o que estava acontecendo, mas tudo iria se tornar mais claro com o tempo. Mosteiro do Sírio, Wadi Natrum, Egito. Estamos aqui no Mosteiro Sírio,
no deserto ocidental do Egito, que é parcialmente dedicado à visita de Maria, José e Jesus. Dizem que eles passaram por aqui durante a fuga do rei Herodes. O início da vida de Jesus, entre a fuga da Sagrada Família para o Egito, até o início de seu ministério terrestre aos 30 anos de idade, é encoberto de silêncio, tornando-se um convite à especulação e confusão. Em qualquer investigação sobre a vida de Jesus, podemos encontrar respostas nos textos evangélicos e nas obras de autores cristãos e judeus contemporâneos, como Filo e Joséfo. O túmulo de Herodes. Herodes, 5 dias após sobreviver ao assassinato de seu filho, faleceu, após reinar 34 anos desde que causou a morte de Antígono e usurpou seu reino. Flávio Joséfo. Eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Nazaré. A cidade de Nazaré, um lugar eternamente associado ao nome de Jesus, é o lugar em que ele cresce desde a infância até a fase adulta. Naquela época, Nazaré é uma vila tão insignificante que não é nem mencionada na maioria dos registros da época. Alguns estudiosos calculam que havia menos de 500 habitantes aqui. Lucas nos conta que aqui em Nazaré, uma jovem chamada Maria recebe a visita de um anjo chamado Gabriel, que lhe diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Mateus registra que após a fuga da família para o Egito com o bebê, Maria e José retornam à Palestina e se estabelecem nesta vila. Aqui, desconhecidos nas ruas de Nazaré, caminho Deus de Abraão. Infância. Muitas pessoas se questionam sobre o porquê da infância de Jesus Cristo não ser muito comentada nas Escrituras. Temos apenas aquele único versículo, mas algumas pessoas tentaram preencher as lacunas. Parte da literatura apócrifa fala sobre infâncias e tipos de coisas que ele fez enquanto crescia. Por alguma razão, o Senhor decidiu que não precisávamos ter conhecimento disso. A tendência natural dos seres humanos é de querer preencher lacunas. E havia, pelo menos antigamente, vários evangelhos que relataram fatos da infância de Jesus. Eles narraram todo tipo de história extraordinária que ele faria com que a madeira da carpintaria de seu pai germinasse, faria com que animais fizessem tudo o que quisesse, faria todo tipo de milagre extraordinário, tudo pura ficção, é claro. Os autores do Evangelho não escreveram muito sobre isso porque realmente não era importante. Festas, o templo, a sinagoga e o lar eram cruciais para a criação de um garoto judeu. Os pais haviam lhe ensinado a estudar as Escrituras em casa, estudar na sinagoga e a estudá-las no templo. Aquela deve ter sido uma parte proeminente da vida dele. Orações devem ter sido proferidas todos os dias, o que nos leva à leitura das Escrituras também. Deveria ter sido um lar religioso, ortodoxo, reverente. Deve ter havido sobreposição significativa da educação secular e religiosa, e provavelmente a sinagoga teria sido o centro da vida educacional judaica. E com certeza, uma ironia interessante na vida de Cristo é que ele estudava as Escrituras, ele estudava sobre si mesmo e lia as profecias acerca de si mesmo e da própria vida. O menino Jesus. Jardim de Orson Hyde, Jerusalém. A única prova contundente que possuímos relativa à juventude de Jesus ocorreu num templo antigo.
Quando Jesus tinha 12 anos de idade, seus pais o levaram a Jerusalém para comemorar o festival anual da Páscoa. Foi nessa ocasião que Jesus ensinou no templo. Quando José e Maria retornaram a Nazaré, que ficava a um dia de viagem de Jerusalém, descobriram que Jesus não estava com eles. Então, eles retornaram a fim de procurar pelo garoto. Eles partiram de Jerusalém numa viagem de um dia com um grupo de galileus, retornando a Galiléia após a Páscoa, quando finalmente descobriram que Jesus não estava com eles. Os imagino procurando freneticamente por ele e tentando reconstruir mentalmente seus passos, mas acho que sentiram um pouco mais de pressão porque Jesus não era uma criança qualquer. Ele era tanto seu filho amado como também o unigênito do Pai. O que Lucas nos diz e aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Mas as notas de rodapé dizem, e eles o ouviam e faziam perguntas. Portanto, isso realmente era um diálogo, porque ele os ensinava. De fato, tendo somente 12 anos de idade, Jesus ensinava aos doutores ensinamentos básicos. Na verdade, eu suspeito que 20 anos mais tarde, esses mesmos ensinamentos lhes seriam passados pelo operador de milagres de Nazaré, que então lhes impedia muita aflição e ansiedade. Naquele momento, era possível receber perguntas e ideias de um garoto de 12 anos de idade, pois ele não representava uma ameaça. No entanto, obviamente, cerca de 20 anos mais tarde, como um adulto, ao ensinar provavelmente as mesmas doutrinas básicas, Jesus foi considerado uma grande ameaça ao poder e autoridade vigentes. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Quando Maria e José entraram no templo, eles o reprovaram com firmeza e Maria disse, Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. A resposta de Jesus é interessante. Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Podemos deduzir 2 coisas dessa resposta. Em primeiro lugar, Jesus relembra Maria que ele não é filho de José, e sim do Deus do céu. O que é um lembrete para ela e, em segundo lugar, ele compreende seu potencial divino, compreende seu papel no plano de salvação, até mesmo na tenra idade de 12 anos. Acredito que o nascimento de Cristo enfatiza a natureza concreta de sua experiência entre nós, pois ele não passou pela vida como um espírito que não sente como eu sinto, não vê como eu vejo, não toca como eu toco, e muito menos é afetado como sou afetado por fatos e outros tipos de coisas que me cercam. Para ele, tudo era tão real como é para mim, o que significa que ele me compreende. O campo do pastor, próximo a Belém. As circunstâncias extraordinárias que envolveram o nascimento de Jesus prepararam um cenário para a vida extraordinária que levaria. Como o profeta Isaías escreveu sobre o filho que nos nasceria, do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre.
O anúncio do nascimento de Jesus de Nazaré entre reis e pastores, nas mais humildes circunstâncias, ressoa através dos séculos. Várias culturas ao redor do mundo olham para a história e se descobrem nela. E apesar do pouco que se sabe sobre a sua infância e juventude, a narrativa do menino Jesus que ensina aos doutores no templo aponta para o curso que o Salvador tomará ao estabelecer seu reino na terra. O Messias, eis o Cordeiro de Deus. BYU Broadcasting.